Bom dia, pessoal. Hoje nós damos início em mais uma aula, mais uma discussão sobre o nosso projeto de extensão. O projeto de extensão que é denominado Proposta de Assessoria Administrativa aos Pequenos Empreendedores. Então, a gente vai direcionar todo o conceito para o pequeno empreendedor. E hoje é a nossa segunda aula, né, que nós vamos falar sobre a capacitação de oportunidades de marketing. Então, a semana passada nós começamos a falar sobre isso, uma parte introdutória, e hoje nós vamos dar continuidade, né? Capacitação de oportunidades de marketing, discussão 2. Então, o que nós vamos tratar? Nós vamos tratar nessa discussão de hoje o escopo da pesquisa de marketing. Então, a pesquisa de marketing não é algo só para o grande empresário. O pequeno empresário também ele pode fazer uma pesquisa de marketing. Se está com ideia, se está com a intenção de começar, iniciar, ou ser um empreendedor, ele pode muito bem fazer uma pesquisa de marketing para ver se aquela ideia, aquele negócio é possível naquele bairro, naquela região, naquela cidade, naquele estado. Enfim, pesquisa de marketing sempre é uma fonte de informação para fazer com que, para nortear o empreendedor no sentido de ele empreender, de tentar começar o seu negócio. Então, a pesquisa de marketing é a função que liga consumidor, cliente e público, e o público à empresa. Então, é a função que liga consumidor e empresa. Consumidor, cliente são sinônimos, e o público em geral são todos os clientes. Então, vai fazer uma conexão entre empresa e cliente. Né? A pesquisa de marketing, ela pesquisa, ela faz esse levantamento para saber se há alguma lacuna, possivelmente com aquela atividade que eu estou pensando em abrir, aquela pequena empresa que eu estou pensando em abrir, né, para que eu possa fazer uso do empreendedorismo, ser um empreendedor, seja uma startup, seja alguma coisa inovadora que ninguém tem, seja um negócio que já está rodando, eu vou colocar mais como um diferencial, né, de repente eu queira abrir um pequeno negócio para eu vender pães, mas o meu pão ele tem um diferencial, é um pão caseiro, onde tem um fermento natural, ele tem algo diferente, ele tem uma maneira para que se possa fazer o descanso antes de colocar no forno. Então, assim, eu vou fazer uma pesquisa de marketing, naquela região tem muita gente vendendo pão, se tem muitos fornecedores, se tem muita padaria, se aquele local cabe, né? Eu vou me dar bem com o meu produto. Por outro lado, também, se o meu produto for inovador, se o meu produto for diferente, se o meu produto tiver uma aceitação por aquele bairro, por aquela cidade, mesmo eu tendo concorrência, é possível que o meu negócio também dê certo. Mas para isso eu preciso ter um diferencial. Eu tenho que ter uma vantagem competitiva. E aí a gente vai traçando todo esse escopo da pesquisa de marketing, por exemplo, os diagnósticos sobre como e por que observamos certos efeitos de mercado. Então, nós temos que ter essa informação. Compreender o mercado é crucial para o sucesso de marketing. Então, compreender o que está acontecendo no mercado, como que está funcionando o mercado naquele lugar que eu estou querendo empreender. A pesquisa de marketing não está limitada a grandes empresas, muito pelo contrário. A pesquisa de marketing, ela está acessível a todo e qualquer empreendedor, a todo e qualquer empresário, desde o microempresário, desde aquele que está querendo vender cachorro-quente na esquina, até as multinacionais. Né? Aqui que nós queremos passar para vocês, que as ferramentas de gestão, elas estão disponíveis
né? Elas estão disponíveis e são úteis para todo nível de empresa. O micro, o pequeno, o empreendedor, o médio, o grande, né? O ultra empresário, as grandes redes. Então, quanto a empresa, quanto maior a empresa, maior a necessidade de eu fazer um modelo de gestão para que eu possa prosperar o negócio e mantê-lo no mercado, né? Porque hoje o grande desafio não é só prosperar, né? A empresa ela pode prosperar por alguns anos, mas de repente ela começa a regredir, encolher, ser engolida pelas grandes redes, e aí vai até a falência. Então nós temos dois desafios quando o assunto é empreendedor. Primeiro é colocar o produto no mercado, e depois de colocar esse produto no mercado, conquistado já uma carteira de clientes, eu preciso fazer com que isso se mantenha. E ainda eu tenho que prever um dado crescimento anual. Por que eu preciso de prever esse crescimento? Para que eu não possa ser engolido pelos meus concorrentes. Se a empresa estiver crescendo, que esteja 5%, eu estou indo no caminho certo. Se a empresa estiver estagnada ou encolhendo, significa que eu estou tendo algum problema na minha gestão. Aquilo que a gente chama de ingerência, né? Que o gestor ele está deixando de fazer alguns procedimentos básicos dentro de gestão para que possa manter essa empresa rumo ao sucesso, rumo ao crescimento, para que a empresa ela possa se manter aberta e prosperando. Aí o escopo de pesquisa de marketing, ele define da seguinte maneira: pequenas empresas também podem contratar os serviços de um instituto de pesquisa ou conduzir a pesquisa de um modo criativo, econômico. Então, assim, o que o pequeno empreendedor tem para ele utilizar quando o assunto é pesquisa de mercado? Tem as associações, os sindicatos, a própria prefeitura, e o boca a boca, aquele que vai estar pretendendo empreender no negócio, ele precisa conversar, ele precisa ter informações, obter algum tipo de informações, alguma comunicação, né, que seja nas redes sociais, que seja pessoalmente, procurar os órgãos competentes para que esses órgãos possam passar algum tipo de informação para essa pessoa. Empreender não é fazer nada às escuras. Empreender significa obter informações mínimas, básicas, né, para que eu possa tomar uma decisão se aquilo vai dar certo, se aquilo pode dar certo, ou se aquilo já não pode dar certo logo de cara. Mas eu vou ter essa informação 100%, eu vou ter esse conhecimento, dizer que, isso que eu estou pensando não vai dar certo. Não, 100% nós não vamos ter esse conhecimento, se vai dar certo ou não vai dar certo, mas nós vamos ter sinais que possivelmente pode dar certo, e a gente vai ter sinais que possivelmente não vai poder dar certo. Então, a gente se toma uma decisão, se quer correr um risco maior ou um risco menor, depende muito do perfil do investidor. O empreendedor, ele acaba sendo um investidor, ele vai investir naquele negócio. Então, portanto, ele precisa tomar decisões, né, sobre a questão de como que ele vai prosperar o seu negócio, de como que ele vai manter o seu negócio, né? Primeiro, ele tem que inserir o negócio no mercado. Para inserir, ele tem que envolver profissionais. Eu posso utilizar, por exemplo, estudantes, professores, para elaborar e conduzir os projetos, consultar a internet, verificar os concorrentes, explorar a experiência dos parceiros de marketing, explorar a criatividade e sabedoria dos funcionários. Então, um pequeno empreendedor, de repente, ele pode fazer uma pesquisa junto aos possíveis fornecedores.
ter um diálogo com os possíveis fornecedores. Ele pode buscar em uma faculdade, em uma universidade, aquilo que está disponível, são os diretórios acadêmicos, as empresas júnior, né? Tem algumas instituições que têm incubadoras, tem alguns municípios que têm incubadoras, prefeituras que têm incubadoras. Então, tem alguns órgãos aí com o pequeno empreendedor, de tal maneira que o pequeno empreendedor ele precisa obter informação. As informações são imprescindíveis para nortear o negócio, né, o possível negócio. Ainda no escopo da pesquisa de marketing, a maioria das empresas usa uma combinação de recursos de pesquisa de marketing para estudar os seus setores, concorrentes, públicos e estratégias em geral. Os institutos de pesquisa de marketing classificam-se em 3 categorias. Veja aqui que interessante. Primeiro, Instituto de Pesquisa de Serviço sindicalizado. Segundo, Instituto de Pesquisa customizada de marketing. Terceiro, Instituto de Pesquisa especializada de marketing. Então, são essas 3 modalidades que eu posso começar a pensar numa pesquisa de marketing. E aqui a gente tem um itinerário, ele não está muito visível, mas dá para a gente ter a nossa reflexão sobre o processo de pesquisa de marketing. Então, a gente tem definição do problema de marketing, né? A gente coloca essa definição do problema de marketing como o centro da minha possível pesquisa de marketing. E depois eu coloco uma sequência do desenvolvimento do plano de marketing, coleta de informações, análise de informação, apresentação de resultados e tomada de decisão. Então, é uma sequência de raciocínios lógicos, né? Até se chegar à tomada de decisão, se eu vou empreender ou não. Primeiro, eu vou fazer uma definição, né, do problema ou dos objetivos daquilo que eu estou pensando em propor como negócio, como empreendedor. Depois eu vou fazer o desenvolvimento de um plano de pesquisa, onde eu estou pretendendo empreender. Depois eu vou coletar informações, na sequência, análise dessas informações, e aí eu vou ter os resultados. E por meio dos resultados eu vou tomar uma decisão, se eu vou empreender mesmo ou não, se é viável, se a minha pesquisa apresentou sinais que me convenceu de eu executar esse projeto de empreendedor, de abrir uma pequena empresa para produzir ou prestar serviço, ou seja, no varejo, né, algum tipo de atividade explorando o varejo. Então, e aí a gente tem as respostas por meio desse itinerário, desse caminho, e eu posso tomar uma decisão. Definição do problema, alternativas de decisão e dos objetivos da empresa. Ao instituir o pesquisador de marketing, a gerência não deve definir um problema de maneira muito genérica ou excessivamente limitada. Significa isso que a pesquisa ela pode ser exploratória, cuja meta é indicar o problema e seguir possíveis soluções. Aí a gente tem a questão dessa pesquisa, ela pode ser descritiva, quando busca qualificar a demanda. O que é qualificar a demanda? Eu vou ter um número, possivelmente, que possa consumir ou contratar a minha empresa de prestação de serviço, ou consumir os produtos que eu vou ofertar dentro de um determinado ambiente, seja um bairro, uma cidade, e pode ser causal. O que seria essa questão de casual ou causal? Cujo o propósito é testar relações de causa e efeito. Né? Então, aí, o que seria propósito de causa e efeito? Toda causa ela tem um efeito.
Se eu oferto o produto no mercado, é a causa. Qual é o efeito? Vai haver mais um produto sendo ofertado naquela região. O cliente ele vai ter que deixar de ser cliente de uma empresa para poder assumir a minha carteira, né, como meu cliente. Eu sempre digo, né, nas nossas discussões, quando a gente pensa em mercado, quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente tem que pensar numa pizza, né? A pizza, o mercado é uma pizza. E cada empresa ela tem uma fatia. Se eu estou tentando inserir no mercado algo novo, inovador, eu tenho uma vantagem competitiva, o que vai acontecer? Alguém que tem uma fatia maior vai ficar com a fatia menor, para que eu possa entrar no mercado e ter também uma fatia. Ou seja, ele vai ter que dividir comigo, né? Como um negócio pode dar certo se eu estou pensando em abrir uma pequena empresa e ser um empreendedor? Em cima dessa analogia. Ele vai ter que dividir a fatia de pizza dele comigo. Senão, meu negócio ele não consegue prosperar. Porque parte do pressuposto que os clientes são os mesmos. Não vai haver maximização do rol da carteira de clientes, né, do mercado. As pessoas são as mesmas, os consumidores são os mesmos. Aí eles são disputados, né? Se alguém tem 1.000 clientes, eu estou entrando no mercado com o meu produto, né? E eu tenho que ir pegando esses clientes desse que tem 1.000. Se ele tiver 1.000 e eu entro no mercado e eu passo a ter 100, significa que ele vai ficar com 900 e eu com 100. É uma certa divisão. Então, empreender significa fazer uma distribuição da renda, né? Fazer com que o outro possa dividir comigo os seus clientes. Mas como que o cliente, que ele já é cliente da empresa A há 5 anos, vamos colocar esse exemplo, eu estou chegando agora com o meu produto, mas o que meu cliente vai ver do meu produto? Ele vai deixar que ele já está há muito tempo, aquela empresa que já está há muito tempo com ele, e ele vai migrar para a minha empresa. Então, eu preciso ter um diferencial. Foi o exemplo que eu dei do pão, né? Se eu estou ofertando um pão em um bairro que tem 5 pessoas que já produzem esse pão caseiro, então eu tenho que chegar com algo novo. Se eu colocar um preço muito baixo, isso pode ser um atrativo? Às vezes não. Às vezes o preço baixo, ele requer, ele pode refletir uma certa desconfiança do cliente, né? Como a gente percebe também no contexto de posto de gasolina. Quando o combustível está muito barato, isso nos gera algum tipo de desconfiança. Fala, mas por que ele está vendendo tão barato desse jeito? O que está acontecendo? O que tem de errado nesse produto? Esse é o pensamento que nos leva a crer, né? Não estou afirmando que todo o posto de combustível que vende mais em conta que tem alguma coisa errada, mas automaticamente nos leva a crer, né? O pensamento da sociedade é esse, né? O pensamento que, mas se ele está vendendo tão mais barato, tem alguma coisa errada. Então, nós temos que tomar cuidado no momento de formar o preço, né? Se eu estou fazendo uma pesquisa de mercado para ver se eu tenho possibilidade de empreender, se eu tenho oportunidade de prosperar, o meu preço ele tem que ser competitivo. Ele não pode ser muito diferente do meu concorrente. O que eu preciso é fazer com que o meu produto tenha algo diferente, um atrativo, algo a mais, né? Uma qualidade que se destaca, alguma coisa a mais. Eu não posso produzir algo exatamente igual do meu concorrente, porque ninguém vai deixar o certo pelo duvidoso. Eu preciso, né, aparecer no mercado com um produto que tem alguma coisa a mais.
E para isso eu preciso trabalhar, eu preciso fazer com que as coisas aconteçam. Né? Isso é um trabalho árduo, né? Para entrar no mercado, muita persistência, fazendo as coisas certas, de maneira honesta, né? Produzindo aquela imagem, confiança para o cliente. Isso é muito importante, né? Ter uma imagem, uma boa reputação, para que o meu negócio seja aceito pelos possíveis clientes. Para elaborar um plano de pesquisa, é preciso tomar algumas decisões. Por exemplo, fontes de dados, aonde que eu vou tirar esses dados para fazer a minha pesquisa? Metodologia da pesquisa, que maneira que eu vou fazer essa pesquisa? Vou fazer uma pesquisa aberta, onde o cliente vai escrever alguma coisa. Eu vou fazer uma pesquisa fechada, onde apenas ele vai anotar no xizinho no meu questionário, instrumentos de pesquisa, plano de amostragem e métodos de contato. Né? Então, assim, existem várias maneiras de se fazer uma pesquisa. Geralmente, é feito com um questionário. Hoje a gente pode usar as redes sociais. Não pode fazer nada extenso, porque ninguém tem tempo. Tem que ser coisas curtas e fáceis para alguém poder responder. Senão, se ele ver um questionário imenso, ele já vai desistir, ele vai dizer que não tem condições de responder aquela imensidão de perguntas. Tem que ser perguntas objetivas, produtivas, que possam me embasar e ter alguma informação de maneira que eu possa tomar uma decisão entre colocar o negócio ou não. Fontes de dados. O pesquisador pode reunir dados secundários, dados primários ou ambos. O que são dados secundários? São aqueles que já foram coletados para uma finalidade e podem ser encontrados em algum lugar, né? Que já aproveitar uma pesquisa já feita. E os dados primários são os novos dados que são coletados para uma finalidade específica, para um projeto específico de pesquisa. Então, os dados primários é uma pesquisa nova. Os dados secundários é aproveitar uma pesquisa que já foi feita. Pois muito bem. Aí a gente tem, dentro desse contexto que nós estamos falando, né, de marketing, e as suas possibilidades, as suas opções de marketing, né? E a gente está falando hoje, mais precisamente, do desenvolvimento de um plano de pesquisa, como que eu posso fazer isso para o pequeno empreendedor. Aí a gente tem, estamos passando dando algumas dicas. Então quer dizer que eu preciso contratar um profissional para fazer isso? Não precisa contratar ninguém. Você pode fazer isso. Metodologias de pesquisa, dados primários, podem ser coletados de 5 maneiras: observação, focos, né? Dados comportamentais, experimentação. Então, assim, metodologia de pesquisa, eu posso colocar observação. Eu vou observar naquele bairro o que acontece com relação a entrada e saída de clientes de um determinado estabelecimento que eu posso denominar como concorrente meu. Eu vou observar o que acontece, né, naquela empresa, e possivelmente será minha concorrente, e daí eu vou ter algum tipo de informações, comportamento de cliente, etc. Instrumento de pesquisa. Para coletar dados primários, ou seja, para eu fazer uma pesquisa nova, os pesquisadores de marketing dispõem de 3 importantes instrumentos de pesquisa. Veja, o que eu preciso? Questionário. Isso é um questionário, foi o que eu comentei. Eu vou decidir se esse questionário ele é aberto ou fechado. O que significa aberto ou fechado? Aberto. A pessoa escreve o que ela quer. Uma pergunta aberta é uma descritiva. Fechado, eu coloco múltipla escolha, vai fazer só uma cruzinha, vai colocar uma alternativa lá nas questões. O que funciona mais? Aquilo que é mais rápido. Ninguém tem tempo, ninguém quer ficar perdendo tempo com questionário de pesquisa. Se eu for enviar alguma coisa pela internet, e eu preciso ter um mecanismo de cobrança, senão a pessoa esquece.
talvez seja mais eficiente o presencial, de tal maneira que você passe, deixa o papel para a pessoa marcar e depois você combina uma data para recolher aquele documento. O presencial tem funcionado mais. Internet recebe muita coisa e a pessoa esquece. Primeiro questionário, depois indicadores qualitativos e dispositivos tecnológicos, né? Tem aplicativos que fazem isso também, mas aí já exige um pouco mais de conhecimento. O que está mais acessível para o pequeno é o questionário. Plano de amostragem. Após decidir sobre o método e os instrumentos de pesquisa, o pesquisador de marketing deve elaborar um plano de amostragem. Isso requer 3 decisões. Unidade amostral, quem será pesquisado? Eu vou ter que contar. Isso, é quem que eu vou pesquisar? É o bairro? É a cidade? Como que eu vou fazer isso? Eu vou nas casas? Eu vou nas empresas? Eu vou pesquisar funcionário, mandar na empresa? Eles vão deixar eu entrar? Eu vou ter acesso? Então, são questões que a gente tem que sempre ir fazendo, né? Tamanho da amostra. Quantas pessoas eu devo fazer, entrevistar, ou fazer com que responda o questionário? Procedimentos de amostragem. Como os entrevistados devem ser selecionados? Como que eu vou... tudo é por amostragem, né? Se eu for fazer uma pesquisa num bairro, obviamente, eu não preciso passar em toda a casa. Eu vou escolher algumas casas de maneira estratégica, né? E aí a gente vai fazer por amostragem. Métodos de contato. Uma vez determinado o plano de amostragem, o pesquisador de marketing deve decidir como entrar em contato com os seus entrevistados. Via correio, telefone, entrevistas pessoais ou internet. Eu disse para vocês, se possível, o pessoal tem mais sucesso. Tudo aquilo que é pessoal, presencial, ele acaba tendo mais sucesso. Né? Claro que a gente tem uma infinidade de recursos hoje no ensino e aprendizagem, né? O ensino EAD é uma realidade e ele tem a sua eficiência, sim. Mas em algumas situações, como a gente está fazendo um plano de marketing, onde a pessoa precisa responder, o presencial acaba tendo um pouquinho mais de sucesso, que você vai lá e conversa, e explica o que está fazendo, né? São informações importantes. Coleta de informações. A fase de coleta de informações de pesquisa de marketing costuma ser a mais dispendiosa ou sujeita a erros. Então, assim, a coleta dessas informações não é muito fácil. Então, se você vai no concorrente fazer uma pesquisa de marketing, você vai dizer que você vai ser concorrente dele, ele vai falar para você catar coquinho, né? Ele vai falar para você, meu amigo, não tem pesquisa para você, não. Então, aí a gente tem que traçar uma maneira de como que nós vamos definir isso, né? Como que eu vou elaborar essa pesquisa? Por isso que é interessante, às vezes, pedir ajuda a uma universidade, a uma empresa júnior, a uma incubadora, que existem os mecanismos, né? Para que se faça, tem essas informações. Alguns entrevistados não estarão em casa ou conectados, e deverão ser conectados ou substituídos. Então, outros se recusarão a cooperar ou darão respostas tendiciosas ou desonestas. Então, assim, de tudo, quando a gente vai desempenhar uma determinada tarefa, ou uma determinada função, acontece de tudo, né? Acontece aquele que responde de maneira correta, com seriedade, acontece aquele que não responde, acontece aquele que pode responder até de maneira errônea. Então, tudo é assim, né? Nós estamos numa sociedade que existem diversos tipos de comportamentos. Por uma razão A, B, C ou D, às vezes o indivíduo ele se comporta diferentemente dos outros.
E a gente tem que, nós, na qualidade de gestor, a gente tem que estar preparado para isso. Nós temos que fazer uma gestão independente do comportamento alheio. Fazer uma gestão eficiente, independente do comportamento alheio. A gente tem que ter sensibilidade e identificar aquilo que não está disposto a nos ajudar. No âmbito internacional, um dos maiores obstáculos para a coleta de informação é a necessidade de assegurar consciência. Então, assim, tem os traquejos, né, para a gente fazer uma pesquisa e ter informações um pouco mais confiáveis. E aí a gente está colocando aí por etapas, né, a análise das informações, é o quarto. Né? A etapa quase final do processo de pesquisa e de marketing envolve tirar conclusões a partir da tabulação dos dados e desenvolvimento de indicadores. Médias e medidas de dispersão são computadas para cada uma das principais variáveis. Os pesquisadores também aplicam algumas técnicas estatísticas e modelos de apoio à decisão avançada, na expectativa de obter conclusões adicionais. Então, temos a análise das informações coletadas, né? A apresentação dos resultados é lá no finalzinho, né? Aí você já tem um questionário, você já colocou esse questionário numa planilha, você configurou esse questionário, né? E a partir dos resultados você toma uma decisão. Eu vou ser um empreendedor de fato ou alguns sinais que naquele local não seria o melhor lugar para eu empreender. Eu precisaria de um outro local, eu precisaria de uma outra cidade, uma outra posição geográfica, ou eu precisaria mudar o produto, aquele produto não é atrativo, não tem diferencial. Então, uma série de coisas, né? Empreender não é simplesmente aventurar. Eu preciso ter um mínimo básico de informação que me dê segurança para empreender. Porque o pequeno empreendedor, ele também é um investidor. Ele vai pegar uma reserva financeira dele, ou ele vai até um banco, ele vai ter que ter um recurso para começar um negócio. Então, ele passa a ser um investidor. E todo investidor, ele precisa ser cauteloso. Uma vez consumido o recurso financeiro, depois não tem mais volta. Então, tudo precisa ser mensurado antes de fazer, quando o assunto é recurso financeiro, é dinheiro. Né? Eu volto a dizer, uma vez consumido o recurso financeiro, depois não tem mais volta. Então, precisa ter algum tipo de cautela para que eu possa fazer ou executar aquele projeto ou não. Ou talvez ajustar, incrementar, procurar um diferencial, né? Buscar como que eu posso ter a vantagem competitiva em frente aos meus concorrentes. Talvez a tomada de decisão não é desistir. Às vezes a gente precisa reformular aquela ideia, né? Buscar mais informações. Se eu tenho a intenção de ser um empreendedor, um pequeno negócio, eu preciso trabalhar em cima disso. Talvez aquele momento não é o melhor, mas no futuro pode ser que seja. Então, desistir dos nossos sonhos não faz parte de uma ideologia que seja uma ideologia mais otimista, né? Então, desistir não pelo menos não é a minha proposta de induzir ninguém a desistir dos seus sonhos, e sim ir à luta. O que eu preciso fazer para que eu possa ajustar esse projeto e colocar ele em prática? O que eu preciso mudar? Aquele bairro não é o melhor, eu preciso de um outro bairro. O produto que eu estou querendo ofertar não tem diferencial algum, às vezes eu preciso arrumar algum diferencial. Que vantagem competitiva que eu vou ter frente aos meus concorrentes? Porque eu preciso pegar os clientes dele. Né? Nós já aprendemos que o rol de cliente em um determinado bairro são os mesmos. São as mesmas pessoas que consomem pão.
Né? Quem não gosta de pão, ele não vai comprar pão. Então, se eu estou querendo ofertar pão no meu bairro, eu vou concorrer com os mesmos compradores dos meus concorrentes, aqueles que gostam de comprar no pão. Mas para que eu possa vender o meu em detrimento do outro, ou que o outro possa dividir os seus clientes comigo, eu preciso de um diferencial, um atrativo. Então, e hoje nós falamos sobre essas questões do marketing, né? Como que nós vamos conduzir dentro da nossa proposta, né? Que seria a captação de oportunidades de marketing, como que eu poderia fazer uma pesquisa de marketing, ter informações para empreender ou não. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula, próxima discussão do nosso projeto. Deus abençoe vocês.